Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Mais uma vez, agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de meditarmos na sua palavra. Eu gostaria de convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos estudar a partir do versículo 26 ao versículo 40. Mas antes, como já é de praxe, nós vamos relembrar algumas coisas que já foram ditas. Temos aqui a questão de Estevão sendo apedrejado, sendo morto. E depois disso nós temos aí um desencadeamento de perseguição para a igreja. E essa perseguição vai espalhar a igreja, com exceção dos apóstolos. Eles vão permanecer em Jerusalém. E uma das pessoas que vai ser dispersa é Felipe. E Felipe não é o apóstolo, é o Felipe diácono, Felipe evangelista. E a gente precisa tomar cuidado com isso, pois a palavra fala de alguns Filipes. E esse Felipe, então, o qual nós vamos falar, é o Felipe evangelista. Felipe, então, vai na direção de Samaria. E chegando em Samaria, ele começa a pregar a palavra de Deus, ele começa a anunciar o evangelho. Lá ele encontra Simão, um feiticeiro que exercia poder sobre as pessoas. Mas no momento em que a palavra da verdade chega, a mentira é dissipada. As pessoas começam a crer na mensagem do evangelho. Lá ele prega para um grande número de pessoas, há um grande avivamento em Samaria. E então o evangelho começa a alcançar essas pessoas começam a se converter. E a palavra diz que até Simão, o feiticeiro, creu. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que há uma grande diferença entre crer e se converter. Vemos também Felipe pregando numa cidade que era odiada pelos judeus, vamos chamar de tradicionais, porque essa cidade ela era composta também de judeus, mas de judeus que se misturaram com povos pagãos, e assim foi a formação de Samaria. Então os judeus eles nem passavam ou queriam passar por Samaria, eles odiavam os samaritanos, entendendo que era um povo misturado, mas se cumpre a palavra de Deus, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, e nós vamos lá, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Felipe ele não estava fazendo nada de errado. A palavra, ou seja, o ensinamento de Jesus já trazia que Samaria seria alcançada, ou pelo menos as pessoas que ouvissem, crescem no Evangelho e fossem samaritanos. Então Felipe está pregando exatamente nesse lugar. É preciso ressaltar, irmãos, que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E realmente é preciso que alguém pregue a verdade para que as pessoas possam ouvir, crer e serem libertas. E as pessoas começaram a se libertar daquele domínio que esse feiticeiro, esse mago chamado Simão tinha naquela cidade. Porque deixaram de crer naquilo que ele ensinava para crer naquilo que Felipe pregava. Também é preciso falar, que Simão depois ele mostra o seu interesse. O porquê que ele estava tão interessado, dizendo que creu. Ele pede aos apóstolos que ele pudesse ter o mesmo poder que eles, que ele pudesse estender as mãos sobre a vida das pessoas e as pessoas recebessem o Espírito Santo de Deus. E Pedro então diz a ele: pereça o teu dinheiro contigo, pois você não tem parte nesse ministério, você não tem parte nisso. Então o desejo dele era apenas para poder perpetuar o poder que ele havia conseguido. E também é necessário dizer que Jerusalém, sabendo que os samaritanos estavam se convertendo, eles enviam 2 apóstolos, Pedro e João, para Samaria, e chegando lá, eles estendem as mãos sobre a vida daqueles que haviam crido, já haviam sido batizados,
em nome de Jesus, e esses também recebem o Espírito Santo de Deus. Também falei que precisamos tomar cuidado porque o Espírito Santo, né, a pessoa é selada com o Espírito Santo no momento em que crê. Mas aqui nós vemos que parece que há um tempo entre o crer, né, e o receber o Espírito Santo. Precisamos compreender que esse livro é um livro histórico e tudo que aconteceu nele aconteceu com um propósito. Não é uma regra, mas um propósito. E aí então nós precisamos entender que quando Jerusalém manda 2 apóstolos para Samaria para confirmarem o que estavam acontecendo, né, esses apóstolos eles iam ratificar, confirmar isso. Chegando lá, realmente eles confirmaram, tanto que eles estenderam as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo, as pessoas que creram, claro, não é? E agora eles vão voltar para Jerusalém, e na volta para Jerusalém, eles vão passar em cidades circunvizinhas, cidades samaritanas, e eles continuam pregando o evangelho para os samaritanos, e os samaritanos continuam se convertendo. Então eles voltam para Jerusalém, e claro, chegando em Jerusalém, eles vão compartilhar isso com seus irmãos, com os outros apóstolos, e isso ratifica que os samaritanos agora, eles têm também recebido o Espírito Santo de Deus. É preciso entender que a compreensão de que a promessa era só para os judeus era uma compreensão dos próprios judeus, mas o próprio Deus começa a mostrar que essa promessa é para todo aquele que crê. Então agora você tem os samaritanos incluídos na Assembleia de Deus, fazendo parte da Assembleia de Deus. Amados, e agora nós vamos começar com o nosso texto de hoje, de estudo, que seria, então, como eu já falei, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26 ao 40, que diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Primeiro ponto que a gente precisa entender nesse texto é que se você quer ser um evangelista, se você quer ser um pregador da palavra, você tem que se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Aqui Felipe ele não questiona, ele simplesmente obedece. Ele ouve o que o Espírito Santo diz e ele é conduzido pelo Espírito Santo até uma estrada deserta que fica entre Jerusalém e Gaza. E simplesmente, depois de ouvir aquilo que o Espírito Santo queria fazer, ele se levanta e vai. Ou seja, o Espírito Santo o conduz até essa estrada, mas ele obedece à voz de Deus, ele obedece à voz do Espírito Santo de Deus. Daí a importância de nós entendermos o quão é importante obedecer o Espírito Santo porque é ele quem conduz, é ele quem direciona, né, o evangelismo. Veja, versículo 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E aqui nós precisamos entender que agora não é mais um samaritano, mas um etíope. É de uma outra região, né, de um outro povo. E ele está indo na direção desse homem, conduzido pelo Espírito Santo. É um eunuco, e isso tem algo importante. Veja, lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, vai dizer que nenhum eunuco poderia fazer parte da Assembleia do Senhor. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, vai dizer exatamente isso, que nenhum eunuco podia fazer parte da Assembleia do Senhor. Então, por que o Espírito Santo agora vai levar Felipe até um eunuco de uma outra região, de um outro povo? Vamos ver o que vai acontecer. Veja, versículo 28. Ele estava voltando para casa, sentado em sua carruagem, e lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Veja que o Espírito Santo está conduzindo Felipe em todo momento. E é ele quem está dando a estratégia de como Felipe deve proceder, como Felipe deve fazer, como ele deve agir, para onde ele deveria de ir. Felipe, ele é levado ao encontro desse eunuco. Que eu volto a afirmar, amados. A princípio, esse eunuco não poderia fazer parte da Assembleia de Deus, porque o que está escrito em Deuteronômio 23, versículo 1, é que toda pessoa que tivesse essa característica, não é, de ser um eunuco, não de tomar conta do harém, mas por causa da sua questão física, né,
não poderia fazer parte da Assembleia de Deus. Mas está aqui Felipe sendo levado pelo Espírito Santo então para um encontro com esse eunuco, e ele é orientado pelo Espírito Santo a se aproximar e acompanhar a carruagem onde está esse eunuco. Vamos lá, versículo 30. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E essa pergunta é muito interessante, amados, porque nós sabemos que muitas pessoas hoje leem a Bíblia. Muitas pessoas hoje, elas abrem a Bíblia para ler, ainda que seja de forma salteada, alguns versículos. Mas o que nós precisamos lembrar é o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E muitas vezes as pessoas vão ler a Bíblia, mas elas vão precisar de alguém que as ajude a entender. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo de Deus. Aqui Felipe, ele não está sendo enviado só como um evangelista, mas ele está sendo enviado como um intérprete. Para alguém que estava lendo a Escritura Sagrada, mas não compreendia. Nós vamos ressaltar algumas coisas que são importantíssimas no evangelismo. Muitas vezes a gente não se percebe disso, mas são importantíssimas. Veja, a pergunta de Felipe foi: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado. Veja, esse homem ele não só estava lendo, mas ele queria entender. Ele queria compreender, ele queria saber de quem falava essa passagem da Escritura, que é Isaías 53, ali no versículo 7 e 8. Ele tinha o desejo de ir mais fundo, de aprender mais, de entender mais da palavra, de verdadeiramente compreender quem estava sofrendo aquilo tudo que ele estava lendo e o porquê daquele sofrimento. E Felipe, ele estava ali não só para acompanhá-lo, mas para ajudá-lo na sua compreensão. É assim que alguém que sai para pregar a palavra precisa estar preparado. Preparado para as perguntas, preparado para ser questionado, porque as pessoas precisam entender o que está escrito na Escritura Sagrada. E muitas vezes as pessoas vão ler como um livro de história, mas na verdade é a palavra de Deus. E precisamos do Espírito Santo de Deus, não só para anunciar, como também para explicá-la. E nós vamos ver que anunciar, explicar e pôr em prática vai estar tudo dentro desse contexto. Nós temos um homem aqui que ele lê, mas não compreende, que ele precisa de alguém para ajudá-lo a compreender, e o Espírito Santo providencia isso. Também é preciso ressaltar, amados, que muitos pregadores precisam estar preparados para pregar para uma única vida. Veja, Felipe estava no meio de um avivamento, pregando para multidões. E ele é retirado do meio dessas multidões para ser levado para pregar para uma única vida. Não só pregar, mas explicar para uma única vida. E aqui nos mostra o Senhor a importância de uma única vida para ele. E não importa de que país, qual é a formação, não importa. Importa que esse homem buscava o Senhor. E se ele buscava o Senhor, ele precisava encontrar o Senhor. Veja o que diz então o capítulo 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Havia um interesse muito grande no coração desse homem de compreender a quem se referia essa passagem. Veja, é um etíope, um eunuco, que a princípio não poderia ser alcançado. Mas vamos continuar. Versículo 35. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. É isso que um evangelista faz. É isso que todos nós, enquanto igreja, devemos fazer. Somos chamados para fazer isto. Anunciar as boas novas
para todos, independente de cor, de raça, de religião, para todos, independente se a pessoa praticou um crime ou não, se ela está num caminho errado ou não. Deixemos que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração de cada um, porque todos somos iguais perante a Deus, pecadores, e o Senhor veio pelos pecadores. Então, precisamos ter isso em nosso coração, que todos devem ouvir a palavra de Deus, e não somos nós que determinamos a quem vamos anunciar. Para nós, Igreja do Senhor, todos devem ouvir a palavra, todos devem conhecer Jesus como nós conhecemos. Veja, versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Amados, veja, Filipe foi levado para interpretar a Bíblia, para ajudá-lo na compreensão, mas ele também anuncia. Ele ajuda na interpretação. E agora nós vamos ver a aplicação da palavra na vida desse homem. Porque esse homem agora, ele entende a respeito de quem o texto falava, qual é a importância desse homem na história da humanidade, ou desse Deus que se fez homem na história da humanidade, por que ele passou por isso, por que ele teve que morrer na cruz do Calvário, por que ele teve que sofrer. Hoje, agora, nesse momento da palavra, ele vai compreender por que Jesus passou por tudo isso. Então, agora ele compreendendo, ele vê a água, e ele diz: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Há o desejo no coração dele de tornar público aquilo que possivelmente o Senhor já havia operado no coração desse homem, ele já havia crido. Então nós vamos ter aqui Filipe dizendo a ele: olha, você pode se crer de todo o coração. Essa é a condição para você tornar público. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a remissão de pecado no Senhor. E se você crê nisso, então, que Ele é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que desceu do céu, que viveu entre os homens, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Se você crê nisso, então você pode. Você precisa crer de todo o coração. Não é dizer eu creio, mas de todo o coração. E é isso que Filipe está dizendo a este homem. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando ele diz isso, então ele mostra aquilo que o Senhor havia operado no coração desse homem. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Veja, Filipe, ele é um evangelista e ele está batizando. Ele não é um apóstolo. Um homem foi batizado porque creu. Ele teve o desejo em seu coração de ser batizado. Agora nós temos não só o anúncio, a explicação, mas a aplicação da palavra. Como é importante a gente pregar o evangelho, para que esse momento da aplicação, ou seja, o momento em que a pessoa torna pública a sua fé, possa vir a acontecer. Se Filipe não tivesse se deixado levar pelo Espírito Santo, seguido as orientações do Espírito Santo, se ele tivesse sido preconceituoso porque era um eunuco ou porque era alguém, um etíope, talvez esse homem não tivesse sido alcançado, porque Filipe precisava pregar para este homem. Também se Filipe dissesse: olha, eu só prego para mais de 10, para mais de 15, para mais de 20, para mais de 200. Eu não vou sair de Samaria, que está tendo um grande avivamento, para ir, para poder pregar para um único homem. Amados, toda vida é importante para Deus. Muitas vezes pregaremos para um e precisamos ter em nosso coração a alegria e a mesma alegria de estarmos pregando para muito, porque uma vida salva é uma festa no céu, amados. E deve ser também uma festa para a igreja, porque é mais uma vida que Satanás deixou de aprisionar, de dragar, de destruir. Essa vida foi liberta das garras de Satanás e encontrou salvação em Jesus Cristo. Esse deve ser o desejo do nosso coração, que ainda que seja uma vida, ou 10, ou 5, que elas possam encontrar em Jesus a salvação. Então, muitas vezes, precisamos entender
que deixaremos de pregar para muitos, para pregar para um. Mas a alegria de pregar para muitos e ver muitos se convertendo é a mesma alegria de ver uma única pessoa se convertendo, porque essa vida é preciosa para Deus. Veja que o Espírito Santo de Deus, retira Felipe de um grande avivamento, tamanha a importância e o ensinamento dessa palavra, e leva ele para poder ajudar a pessoa na compreensão daquilo que ela estava lendo. Uma única pessoa, e uma pessoa que nem fazia parte de Israel, possivelmente aquilo que nós chamamos de prosélito, a pessoa que cria sim, vinha para as festas, mas era de um outro povo, de uma outra religião. Aliás, de uma outra religião não, era de um outro povo que cria, esse povo cria de outra forma, né? Então, esse etíope, agora crendo, ele é batizado. Felipe desce com ele, entra na água com ele e o batiza, né? E ele agora ele tem um novo nascimento. Aliás, não agora, porque no momento em que ele recebe o Espírito Santo de Deus é que ele tem um novo nascimento. Mas tornar público esse novo nascimento é o que o batismo faz, ou seja, a morte da velha criatura e o nascimento da nova criatura, a imersão e a pessoa sendo levantada. Veja o que diz então o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. A missão estava cumprida. Aquilo que Felipe precisava fazer naquele lugar foi feito. E ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo, sendo usado pelo Espírito Santo. Esse homem foi abençoado através da vida de Felipe, um servo. E a palavra servo é essa, amados, é se deixar conduzir pelo Senhor, é deixar que Deus nos direcione, não só na vida espiritual, mas na nossa vida natural. Fica bem claro aqui, amados, que o evangelismo ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregarmos a palavra, para anunciarmos com intrepidez e graça, mas precisamos também orar e pedir a condução do Espírito, porque é Ele quem nos leva, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos dá a estratégia, como deu a Felipe a estratégia, para poder chegar perto desse homem, entender que ele não compreendia a Escritura, apesar de estar lendo, que ele precisava de alguém que não só anunciasse, mas lhe explicasse a Escritura, e mais do que isso, o ajudasse. Por quê? Porque a Escritura seria aplicada na vida desse homem, como foi. E a aplicação da Escritura é a questão do crer e ser batizado. Veja, então agora o Espírito Santo, ele arrebata Felipe. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amados, é muito interessante, por quê? Porque nós vemos aqui, logo no início, no versículo 26, um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta, ou para o deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Veja, Felipe ele entrou no deserto, para aquele que estava no deserto saísse dele. Saísse dele como? Convertido. Saísse dele como? Com um novo nascimento. Saísse dele como? Como o texto diz, cheio de alegria. Agora esse homem que estava no deserto, mas foi retirado do deserto pelo próprio Senhor, usando Felipe como instrumento de Deus, porque agora ele conhece a Cristo, agora ele está convertido, ele sai cheio de alegria. Amados, e diz a tradição que esse homem voltou para a sua terra, e lá ele foi um anunciador do Evangelho. Lá muitas pessoas se converteram por causa dessa vida, essa vida para quem Felipe pregou. Muitas vezes nós pregamos para uma única pessoa, mas essa pessoa, chegando em sua casa, em seu lar, no seu ambiente de trabalho, ele vai ser um proclamador do Evangelho e muitos vão se converter através dele. Glória a Deus por isso, porque a obra é de Deus, não é nossa. Mas nós louvamos a Deus por nos permitir sermos instrumentos de Deus nessa obra maravilhosa de salvação. Nós vamos terminar o nosso estudo bíblico aqui, hoje, mas eu gostaria de agradecer aos irmãos por estarem acompanhando o estudo. Não percam nenhum vídeo, porque a gente tem preparado esse vídeo com todo carinho para os irmãos, e pedindo a Deus que possa acrescentar conhecimento e graça aos irmãos. Deus os abençoe, fiquem na graça e na paz de Jesus. Bom dia, meus amados irmãos.
Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Como você está se saindo nessa quarentena? Creio que você deve estar ansioso, para que chegue logo aquela fase onde muitas coisas poderão ser liberadas, principalmente a questão do trabalho, não é mesmo? Sabemos que não está sendo fácil essa quarentena para ninguém. Ficar em casa nem sempre é da forma que nós desejamos, mas nós também sabemos que antes dessa pandemia toda, quase nós não tínhamos tempo para ficarmos em casa. Não é verdade? Era o dia todo trabalhar, durante a semana toda, muitos de domingo a domingo, com folga apenas uma vez na semana, loucos para que viesse chegar o momento de estar em casa e ali repousar, descansar do dia cansativo de trabalho. E agora, nesse tempo no qual nós estamos vivendo, vemos que muitas pessoas não estão mais aguentando estar em casa. Muitos estão até sentindo saudades daquela correria do dia a dia, onde o mundo todo é agitado. Vemos que os nossos governantes estão afrouxando um pouco mais esse isolamento social, e quando cada vez mais que passa essas fases, ou que nós viemos a ouvir essas fases desse afrouxamento, há em nós uma ansiedade muito grande para sairmos de casa, para voltarmos ao trabalho, ou para irmos em luta e buscar um trabalho. E também de irmos até a igreja. Quantos não estão aí ansiosos para rever os irmãos, para dar aquele abraço gostoso, para dar aquele aperto de mão, para estar ali conversando, papeando, né, amados? Mas apesar desses decretos que tem lançado, tanto o municipal quanto o estadual, que saiu esta semana, devemos ter um certo receio, uma certa preocupação. Porque nós vemos que a televisão nos informa, mas não é para nos causar medo, mas os técnicos da área da saúde têm nos informado isso, que nós estamos numa ascendente muito grande desta curva. Está sendo o maior momento da curva agora. Agora que era o tempo de nós nos isolarmos, ficarmos mais em casa, é onde que sai decretos liberando. E sabemos que a nossa saúde pública, ela não tem como guardar ou cuidar das pessoas. Temos visto os noticiários todos os dias. Faltam-se hospitais, e quando se tem hospitais, falta-se equipamentos, e quando se tem equipamentos, faltam os materiais e pessoas para ali trabalhar e lidar com essa situação. Mas saiu um decreto liberando as igrejas, e olha que incoerência existe. Como pode liberar algo se nesses decretos cada um diz uma coisa? O decreto municipal vai nos dizer que devemos tomar os cuidados necessários, assim como estaduais, sendo que na questão de distanciamento, o municipal diz que é 2 metros. O estadual já diz que é 1 metro. Ou melhor, para o nosso prefeito, a margem de segurança é de 2 metros de cada pessoa em cada local. Já para o nosso governador, a distância é de 1 metro para cada pessoa. Se eles mesmos não estão se entendendo, será que nós realmente temos ou deveremos correr esse risco? Esse também não é o objetivo da mensagem nessa noite, apenas para que nós possamos
termos uma consciência maior, sabemos que estamos ansiosos, estamos com grande expectativa de voltarmos à normalidade, sendo que não teremos como voltar ao normal, porque após a pandemia eu creio que não será mais a mesma coisa. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte: ontem, pela manhã, quando eu estava andando pela rua, vi uma grande movimentação. Me preocupou. Vi mercados movimentados, lojas cheias, os botequins, os bares, com bastante pessoas ali se aglomerando, pessoas sem máscara. E ali existe um grande problema: o descuido. Como eu falei, existe em nós uma grande expectativa de nós recomeçarmos. Estarmos juntos nos nossos cultos presenciais. Sei que algumas igrejas estão até abrindo, estão abertas, outras estão funcionando, outras nunca pararam, ou melhor, não pararam. Perto daqui de casa tem uma igreja que está funcionando e que funcionou esse tempo todo da pandemia clandestinamente, porque eles fechavam, deixavam meia porta, fechavam meia porta, e quando você olhava lá para dentro, um monte de pessoas, uma faixa de 30 a 50 pessoas, e todas elas sem máscaras, inclusive jovens, crianças, idosos. E nisso eu quero agradecer à nossa igreja, a cada um de vocês, que tem tido paciência, e que nós possamos mantermos, amados irmãos, neste tempo, neste momento, mais um pouquinho de paciência, porque já está chegando o momento de todos nós estarmos juntos, reunidos novamente. Devemos aproveitar este tempo de estarmos em casa. Mas eu quero te dizer nessa manhã o seguinte: que Deus tem preparado uma casa muito maior, muito melhor, muito mais desejada para cada um de nós, que é a casa celestial. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: este mundo não é a nossa casa. E nós não devemos nos sentir à vontade quanto a ela. Pedro quer dizer que aonde nós habitamos, neste mundo que vivemos, não é a nossa habitação, não é a nossa morada, não é o nosso local. E nós não devemos nos sentir à vontade com isso. Aonde está isso? Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Vivemos uma expectativa muito grande e estamos vivendo por essa expectativa da volta de Jesus. Nós aguardamos, a própria palavra do Senhor nos diz isso, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas essa manifestação só ocorrerá no momento que nós realmente estivermos voltados para Jesus. Que o nosso olhar esteja voltado para Ele. Mas, amados, nós estamos aguardando esse momento chegar, estamos aguardando e esperamos o momento pelo qual Jesus vai vir buscar a sua igreja. E nos levará para a casa o qual Ele mesmo construiu para nós. Porque Ele mesmo disse a respeito disso. Não fiquem com seus corações angustiados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já haveria de falar. Pois estou indo preparar um lugar para cada um de vocês. João 14, versículo 1, versículo 2. Deus está nos preparando, ou melhor, Deus já nos preparou uma linda casa para morarmos.
Este mundo no qual nós vivemos é um mundo irreal, é um mundo ilusório. Mas esse mundo onde nós vivemos, a casa que estamos habitando, é apenas para que nós venhamos a aprender a lidar com aquela casa real aonde Deus preparou para nós. Então, o que nós devemos fazer nesse tempo de quarentena? O que você tem feito nesse tempo de quarentena? Apesar de termos ouvido apenas noticiários, coisas não muito agradáveis para cada um de nós estamos o tempo todo ouvindo enfermidades, mortes, corrupções, mas também ouvimos falar de medicamentos, de cura. Muitas coisas têm nos falado. Mas será que nós temos mantido os nossos corações voltados para com Deus? Eu posso te dizer o seguinte, amados irmãos. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele habita em nosso coração. O santuário de Deus, a morada do Altíssimo, está em nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. O autor de Hebreus, ele vai nos dizer algo muito bom para nós. Ele diz que os nossos olhos, o nosso olhar, tem que estar direcionado e firmado em Jesus. Porque Jesus começou e terminou a corrida na qual nós estamos participando. Você tem uma linda corrida a percorrer. Você tem uma longa estrada a caminhar. Jesus já caminhou a dele. E agora aguarda que venhamos a caminhar a nossa. E o nosso olhar tem que estar firmado nele. Devemos observar, devemos avaliar a vida pela qual Jesus trilhou. Como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. E mais uma vez eu quero te dizer, amados irmãos, existe um lugar lindo, preparado para cada um de nós. Mas será que para onde nós queremos ir? Para onde nós queremos morar? Mas para que você possa entrar nesse local, para que você possa morar nessa casa, será necessário que você venha persistir. Me lembro agora do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua caminhada, no seu trabalho, na sua pesca, teve um dia no qual aquela pescaria para ele foi terrível. Não havia peixe. Ficou a noite toda pescando e não pegou um peixinho sequer. Então ele sai do mar, cansado, fadigado, com uma grande vontade de chegar em casa e descansar. Porque aquele dia para ele era um dia para ser esquecido. Jesus então chega até Pedro, olha para ele e diz: Pedro, volte para o mar. Pedro então tinha duas opções. A primeira opção dele poderia ser de negação e ir embora. Ele tinha todo esse direito de dizer: não, eu não vou. Já passei o dia todo pescando e nada peguei. Estou indo para casa. A segunda opção é ele reconhecer o seu cansaço. Sim, estou cansado, mas eu vou retornar para recomeçar. E foi isso que Pedro fez. Pedro então, ele ouve o que Jesus diz. Volta ao mar. E quando Jesus pede para ele lançar a rede, então
Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu nada peguei, mas pela tua palavra, por causa do que você está falando para mim, te obedecerei e lançou a rede. Nesta manhã, amados irmãos, Jesus está te chamando para um recomeço. Jesus está falando no seu coração, sabendo que você está cansado. A luta tem sido muito pesada para você. O dia tem sido muito duro contigo. Esse tempo tem sido pesado para você. Mas Jesus está dizendo: não desista. Volte e tente novamente. É dia de você lançar a rede. É dia de você ver as maravilhas que o Senhor tem preparado e quer colocar na sua rede. Sabe qual foi o resultado da obediência de Pedro? Pedro tinha tanto peixe naquela rede que foi necessário ele chamar outros pescadores, outros barcos a vir ajudar, porque ele estava com medo daquela rede romper, dele perder aqueles peixes, ou então, com o tamanho e peso de tanto peixe, o seu barco naufragar. Deus quer trazer abundância na sua vida. Deus está falando para você, assim como Ele disse pela boca do profeta Isaías: se você estiver disposto a obedecer e a me ouvires, comerás o melhor desta terra. Você está preparado para isso? Que Deus possa estar te abençoando nesta manhã. Que esse domingo seja tranquilo e que você possa crer que Deus já está te provendo. Enquanto você está na sua luta hoje, Deus já está enchendo a sua rede para o dia de amanhã. E será que você está com a sua rede preparada? Feche seus olhos, que eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Sabemos que aonde nós habitamos não é a habitação necessária para nós. Este mundo que vivemos não é a nossa casa. É uma casa temporária. É uma habitação aonde apenas estamos passando para experimentarmos, para vivermos e aprendermos com ela. Porque o Senhor já nos preparou um lugar melhor. O Senhor nos diz para que nós não venhamos a nos sentir à vontade neste local, neste mundo que vivemos. Nós não devemos acomodar com este mundo, mas devemos nos preparar para a grande pesca que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor. E que nós possamos continuar sendo obedientes à Tua voz. Que nós possamos estarmos seguindo cada vez mais os Teus caminhos. Que nós possamos estar ouvindo a Sua voz. Para que nós possamos comer o melhor desta terra. Não desta terra que vivemos. Porque o Senhor não está falando dessa terra na qual nós estamos habitando. O Senhor está falando da terra na qual Jesus disse: estou indo preparar este lugar. E Jesus já tem esse lugar preparado para nós. Então que nós possamos nos alegrarmos com isso. A habitação já está pronta. Porque o Senhor já habita dentro de nós. Então, amado Deus e amado Pai,
abençoe a vida dos meus irmãos e que eles possam cada vez mais ter a certeza da sua salvação. Esta é a maior importância para nós. Como diz a tua palavra, o mundo há de passar e toda profecia. Os dons, as línguas e tudo mais que existir. Então, Pai, esse mundo um dia vai passar. E que nós possamos estar preparados para juntos vivermos no mundo novo com o Senhor. É a oração que eu te faço pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Amados irmãos, só para vos lembrar que daqui a pouquinho estarei na igreja, vos aguardando para que assim você possa estar lá comigo, orando ou levando lá seus dízimos, suas ofertas, e assim que possamos ter um domingo abençoado. Deus te abençoe. E mais uma lembrança, hein? Se você ainda não entregou a sua foto de casal, mande-me para que eu possa repassar para o nosso irmão Alexandre, para que ele possa fazer a montagem da homenagem aos casais que nós queremos fazer nessa sexta-feira a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Um grande beijo. Que vos dê a paz. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida lá